Beleza, vamos dar enter aqui. Agora vamos para uma outra função, uma função chamada função e vou explicar também uma outra função chamada ou, que são funções de análise lógica. E ela é bem simples mesmo de ser construída, é simplesmente assim, ó, igual e, abre parênteses, e aí nós vamos colocar os argumentos. Primeiro a explicação de como funciona esta função chamada e, simplesmente assim, e. A função e, ela só pode responder, ela tem como resposta verdadeiro ou falso. Então vai aparecer como resposta aqui da minha função e, escrito verdadeiro, que é um valor lógico, ou escrito falso, que é um outro valor lógico. Então, ou ela responde que é verdadeiro, ou ela responde que é falso. Mas como é que a gente monta a função e? A função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, tu pode colocar vários argumentos na função e aí tu analisa cada argumento. Se todos esses argumentos forem considerados verdadeiros, aí a resposta da função e é verdadeiro. Se não, se qualquer um deles for falso, a resposta vai ser falso. Então vou repetir. A função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Agora, se algum argumento for falso, ela já vai retornar falso. Vamos analisar então um exemplo de função e. Vamos colocar primeiro A1 menor B1. Ponto e vírgula, A2 igual B2. Ponto e vírgula, A3 menor maior, que significa diferença, B3, fecha parênteses. Observa que nesta função e eu tenho 3 argumentos, já que quem separa argumento é o ponto e vírgula. Posso ter mais, eu posso ter menos, mas nessa eu tenho 3 argumentos. O primeiro argumento tem um teste lógico que diz A1 menor B1. O segundo argumento tem um outro teste lógico que diz A2 igual B2. E o terceiro argumento tem um outro teste lógico que diz A3 diferente de B3, porque o sinal menor seguido do sinal maior significa diferença aqui nas planilhas. Então eu tenho 3 argumentos para responder, cada um deles se é verdadeiro ou falso. E a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então vamos começar lá, analisando o primeiro teste lógico que disse A1 menor B1. A1 vale 2, B1 vale 7. A1 menor que B1. 2 é menor do que 7? É isso que ele está pedindo aqui no primeiro argumento. Se 2 é menor que 7. Verdadeiro. 2 é menor que 7. Então eu já sei que o primeiro argumento é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos para o segundo argumento que diz A2 é igual a B2? A2 vale 1, B2 vale 4. Então ele está perguntando se 1 é igual a 4, se A2 é igual a B2. 1 é igual a 4? Não, falso, falso. Então o meu segundo argumento retornou falso. Eu tenho o primeiro argumento verdadeiro, tenho o segundo argumento falso, e agora vou analisar o terceiro argumento. O terceiro argumento diz A3 é diferente de B3, porque o sinal menor seguido do sinal maior nas planilhas significa diferença. Então eu vou perguntar, A3 que vale 8 é diferente de B3 que vale 9? 8 é diferente de 9? Verdadeiro. 8 é diferente de 9? Verdadeiro. Então o primeiro argumento deu verdadeiro. O segundo argumento deu falso. E o terceiro argumento deu verdadeiro. Então eu tenho verdadeiro, falso e verdadeiro. E a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tinha um argumento falso? Sim, então já vai dar falso. Olha lá, falso foi a resposta da minha função. Acompanha de novo, ó. Vou pressionar Enter agora e tu vai perceber que deu falso a resposta, porque a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E nesse caso eu tinha um argumento falso, aí eu já sei que a resposta vai dar falso. Agora, professor, e se todos os argumentos forem verdadeiros? Aí ela responde verdadeiro. Então vamos alterar. Esse argumento aqui, ó, que tem o sinal de igualdade, esse segundo deu falso, né? Vamos deixar ele verdadeiro. Vamos colocar aqui A2 menor do que B2. Observa, eu alterei só o segundo argumento. Mudei a fórmula. A2, que vale 1, é menor do que B2, que vale 4. Isto é, 1
é menor do que 4? Verdadeiro ou falso? 1 é menor do que 4? Verdadeiro. Então agora o primeiro argumento é verdadeiro, porque eu não alterei. Um segundo argumento era falso e agora botei o sinal menor, deixei o segundo argumento verdadeiro. E o terceiro argumento é verdadeiro também. Então agora os 3 argumentos são verdadeiros. E lembra, a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então eu dou Enter, a resposta é verdadeiro. Porque é assim que funciona a nossa função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros.